Olá, tudo bem com vocês? Hoje é 2 de janeiro de 2026. Vamos começar mais uma série. Hoje vamos entender o Salmo à luz do contexto bíblico e espiritual e o que ele ensina para a nossa vida hoje. Vamos começar lendo Salmos 2, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamo-nos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. Ó Senhor, zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe há de falar no seu furor e os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o deserto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos neles com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bom, esse salmo foi o rei Davi, que escreveu. E esse salmo, o Salmos 2, fala sobre autoridade, sobre o governo espiritual. No judaísmo, ele é visto como um salmo messiânico que aponta para o governo de Deus sobre a história. Qual a história? O texto aqui começa mostrando as nações agitadas, se levantando contra Deus e contra o seu ungido. Quem era o ungido? Isso representa o ser humano tentando viver sem limites, sem submissão e sem Deus. Mas o Salmo mostra algo muito claro. Deus não perde o controle, mesmo quando o mundo parece em caos. O céu continua em ordem. Eu e você podemos perder o controle, perder a situação dos nossos problemas, podemos perder, às vezes, o controle até emocional, mas o céu não perde. Ainda continua em ordem, mesmo em caos, que a Bíblia está dizendo aqui. Quando o texto fala do ungido, no hebraico significa Mashiach, ele aponta para alguém separado por Deus para cumprir um propósito. No pensamento judaico, isso revela que a autoridade verdadeira vem do céu e não dos homens. O Salmo termina com um convite: sirvam ao Senhor com temor, ou seja, reconheçam que a vida só encontra equilíbrio quando Deus está no centro. O Salmo 2 vai nos ensinar que Deus governa acima das circunstâncias e que resistir à vontade de Deus nunca traz liberdade. Nas submissões a Ele traz vida, Mas a submissão a Ele traz vida. E o que nós podemos absorver? Sabemos que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Por mais que na sua casa o governo ali não esteja de acordo com a tua vontade, embaraçado, embaranhado, com o caos, que parece que você vai perder o controle de tudo, tenha um foco em uma submissão. E essa submissão vem de Deus. Essa submissão vem através dele. Porque o Salmo 2, mesmo às vezes a gente lendo, vai achar que isso daqui não é para mim ou para você. Você deve achar assim, esse salmo é muito difícil, está falando sobre daquela época, está falando sobre governos. Que governo é esse?
Então, o Salmo 2 nos ensina que Deus governa acima das circunstâncias, eu falei aqui. E que resistir à vontade de Deus nunca traz liberdade, mas submissão a Ele traz vida. Então, para terminar, Deus continua governando, mesmo quando o mundo parece fora do controle. E é por isso que aqui Ele está preparando uma xirra para mim e para você daqui. E Ele já veio. E Ele já ressuscitou. E Ele está entre nós. Então, fica com esse salmo. Não deixa que as circunstâncias da vida te atrapalhe e te tire do foco. Que esse foco é Jesus. E que a palavra nos ensine a viver com sabedoria todos os dias. Amém? Até o próximo. Se gostou, curte, compartilha, envia esse salmo para alguém que esteja precisando. E que se você ainda não tinha noção de como é esse salmo poderoso, a submissão e o controle vem de Deus. Tchau, tchau.